Flor, estamos aqui com mais um episódio do programa Conte Sua História e eu tô com uma convidada muito especial. E antes de apresentar ela para vocês, eu quero conversar um pouquinho sobre uma palavrinha que se chama admiração. Todo mundo sabe que no início do projeto, antes de tudo acontecer aqui na Urban TV, eu disse que esse programa eu traria mulheres admiráveis. Só que eu não sei se vocês sabem qual é o conceito, o significado de admiração, então eu trouxe aqui só uma palhinha, tá? A admiração, essa força quase irresistível que nos faz sentir uma consideração especial por algo ou alguém que às vezes nem conhecemos. Quando admiramos uma pessoa, sentimos uma mistura de atração e devoção. A admiração leva à perplexidade do reconhecimento de qualidades que podemos chegar e até mesmo ampliar. Podemos sentir admiração por pessoas que exercem a nossa profissão e consideramos que são um exemplo para nós, um modelo que nos leva a aprender com ele. Nesse sentido, a admiração torna-se um reconhecimento nessa pessoa de qualidades ou virtudes que são valiosas para nós. Esse indivíduo torna-se uma referência, um modelo que nos encoraja a nos esforçarmos para sermos melhores. E o modelo de mulher, de empreendedora, de batalhadora que eu trouxe hoje aqui para vocês é a Cirlei, do Cid Strave, que eu acho maravilhosa e que eu já acompanho há muito tempo, já fui em várias palestras onde a Cid palestrou e hoje é uma honra pra mim, Cid, ter aqui comigo, porque realmente o que eu sinto por ti é a pura admiração. Então tu é um modelo que eu sigo sim, de várias virtudes, várias características de comunicação. Eu já te falei isso em outro momento também, sim, então não é novidade pra ela. Mas eu queria trazer aqui pra vocês o que é realmente admirar uma pessoa, né? E pra mim, é essa transformação que tu gera na vida das pessoas que tu causou em mim desde o primeiro momento que a gente se viu. Nossa, feliz e grata, e é recíproco, claro, né? Você é uma mulher encantadora, né, gente? Maravilhosa, não tem como não amar a Paloma, né? Essa mulher, assim, ela diz de comunicação, mas ela também não perde nada, né? Ai. Gratidão, muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Cia, aqui ao Conte Sua História. O nosso programa, ele acontece de uma forma bem leve, tá? Todo mundo aqui já sabe que é uma conversa onde a gente vai conhecendo um pouquinho mais da Cirlei, principalmente a Cirlei que as pessoas não conhecem. Ai, ai, ai. Tá? Vamos lá, Si, rapidamente, o que é a Cirlei que as pessoas conhecem hoje? O que tu faz? Dá uma préviazinha do teu trabalho para as pessoas entenderem qual é a transformação que tu gera na vida delas. Sim, hoje eu mentoro mulheres na área da comunicação, desenvolvendo essa habilidade de se comunicar não só no presencial, que é fundamental. Hoje eu digo que a comunicação é realmente a chave mais poderosa do autoconhecimento, mas também no digital, fazer stories, vídeo, porque eu vejo que é uma das habilidades que a gente não desenvolveu antes da pandemia e que com a pandemia todo mundo ficou descabelado e agora tem que gravar, sou obrigada. Tem que aparecer. Muito, já não era mais uma questão assim, hoje eu faço, não, é uma questão de obrigação, ou você tá nas redes sociais ou você não tá no mundo. Então, eu trabalho mentorando essas mulheres para que elas possam ser ouvidas, para elas se sentirem mais seguras, principalmente na área da gravação de vídeos. Ai, maravilhosa. Então, gente, vocês já sabem hoje que ela é uma referência nessa área. Agora eu quero saber, o que foi que te trouxe pra cá? Porque eu sei que antes não era a tua área de atuação, eu sei que tu não trabalhava com a comunicação, nem transformando a vida de outras mulheres. Como é que foi a tua trajetória pra chegar até aqui? Olha, então, eu tava fazendo assim um remember, né? A gente tava conversando Vamos falar, a gente tava conversando antes, vamos falar aí sobre a tua vida, vamos fazer um remember aí, né? Eu fiquei meditando assim. Bom, eu comecei a empreender, comecei a trabalhar no comércio, na área de vendas desde cedo, desde os 14 anos de idade, né? E aí desenvolvi essa habilidade de se comunicar daquele jeito que a gente vai aprendendo, que vai passando. Faz assim, fala assim, faz desse jeito. E aí faz 6 anos que eu comecei a empreender na área de cosméticos, na área da maquiagem. Tive uma loja, Makeup Club Store, ficava no centro de Floripa. E faz 1 ano e 4 meses, é recente que eu vendi a marca. Mas ao longo desses uns 8 anos que eu venho nessa caminhada de autoconhecimento, de me desenvolver. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a usar as técnicas, as ferramentas em mim, fazendo cursos, me aprimorando, não só na área da comunicação. A comunicação eu via como um plus a mais. Não era uma coisa, o foco nunca foi a comunicação. E aí nessa jornada de autoconhecimento, fiz coach, fiz várias formações.
E aí passei por um mentor recente, faz uns 4, 5 meses. Passei por um mentor da área digital, muito conceituado, muito famoso. E aí fui avaliada, né? Comecei a ser avaliada. A gente começou a se apresentar. Falei, gente, tem que se apresentar para um monte de... Porque a questão não é você se apresentar, porque em público a gente já fala. Falou para mais de uma pessoa, tá falando em público. A questão é você ser avaliada. Sim. E aí, assim, eu sempre falo, claro, a gente tem medo de falar em público, tá todo mundo te olhando, né? Você tá falando aqui, tá todo mundo te olhando. Mas quando você realmente está sendo avaliada, é outra coisa. É outra história, porque a gente se sente até meio impotente, né? Exemplo, estão olhando pra mim e se eu fizer errado, todo mundo vai perceber que eu tô errando. E aí você gagueja, aí você é normal que a gente não consiga trazer a naturalidade, né? Bom, aí fui avaliada e tal, e aí eu queria falar sobre autoestima, sobre autoconhecimento, e a pessoa olhou pra mim e falou, não, sua área é comunicação. Eu falei, você tá louco? Era uma habilidade que eu não vi em mim. Por quê? Porque era algo natural. Eu ia te dizer isso agora. Mas o talento, ele diz, é onde as pessoas acham algo muito difícil pra fazer. Exato. E tu consegue exercer com tanta naturalidade que pra ti... Como assim comunicação? Como né? isso? Era tão boa, porque sempre foi algo que se destacou em ti, né? Sim, essa facilidade de se comunicar, de conseguir passar uma mensagem clara e objetiva para as pessoas. Então, realmente, até eu ouço bastante isso também. Ai, Paloma, como tu é boa comunicadora, me ensina. Só que isso é difícil de ensinar. Algo que é uma habilidade. Essa é a questão maior. Porque é muito natural. difícil. Exatamente. Você não tem um passo a passo, né? Claro que existe técnica para você se comunicar. Melhor, com certeza existe. Mas quando você já tem essa habilidade, esse dom, talento, já facilita. Mas deixa eu te contar que eu não era comunicadora, tá? Até ali os meus 10, 11 anos de idade, eu era muito introvertida. Demais. Então, eu ia te perguntar, porque assim, numa das palestras que eu fui da Cia, ela contou um pouco sobre a infância dela, né? Que eu gostei demais, inclusive. Conta pra gente como é que foi, Ci, porque todo mundo acha que o dom da comunicação tu já nasce com ele, né? E no meu caso, eu sempre fui tagarela. É diferente de ser uma boa comunicadora, né? Sim, mas eu desde criança sempre fui assim, tagarela, extrovertida. Eu sempre queria estar nas rodas de conversa da minha mãe, minha avó, eles recebiam visitas em casa e eu queria sentar lá com os adultos, entendeu? Queria papear. Eu sou gaúcha, né, gente? Então a gente toma muito chimarrão. E eu dizia, eu queria tomar chimarrão. Aí eles davam, gente, só os últimos pras crianças, porque já tava frio. E aí eu odiava aquilo, porque eu pensava, eu também mereço um chimarrão quente. Sim. Entende? Porque eu quero fazer parte da roda de conversa. Então, desde muito criança, eu me interessava em estar no meio de adultos, de querer conversar com adultos, sabe? Muitas vezes brincadeira de criança não me interessava. Eu queria estar ali no meio, de pessoa desconhecida. Eu queria ser apresentada. Sim. Como é que pode, né? Gosta de ficar no centro das atenções. Exatamente. Né? A gente conversou até sobre isso numa das palestras. E no teu caso não foi assim, né? Não. Como é que foi? Então, lá pelos 6, 7 anos de idade, eu realmente era muito introvertida, super tímida. É porque introvertida é um pouco diferente, sabe? Não quer dizer que você não saiba se comunicar. Os maiores palestrantes hoje, o pessoal da área da comunicação normalmente é introvertido. Isso não quer dizer que é tímido, é bem diferente, tá? Então assim, mas eu era muito tímida, ao ponto de ver alguém que eu não conhecia. Se chegasse alguém na casa da minha avó, eu botava um saco de papel na cabeça. Então. Porque eu falava, como é que eu lembro assim, eu pequenininha, não, vou botar um saco, ai que vergonha. E eu roxa embaixo do saco. E a pessoa, né, e eu imagino assim, criança, a pessoa nem levava a sério. Sim. Mas eu sempre tive a habilidade de liderança. Liderar sempre foi uma coisa muito nata minha. Então, na escola, por exemplo, quem vai ser o líder? Eu. Quem vai ser? Aconteceu alguma coisa, eu tava no meio. Né? Seja pra apartar, eu tava no meio. Eu sempre tinha que estar no meio das coisas. Mas não pra chamar atenção. Mas porque era uma necessidade de estar ali no meio. Até eu sempre falava assim, eu sempre falo, né? Não gosto de chamar atenção. Daí meu cabeleireiro fala pra mim, Alan, porque você não quer chamar atenção, então pinta o cabelo de escuro, você não vai chamar atenção. Mas tu vê, é natural. É natural. Acaba sendo natural. Mas eu era muito, muito envergonhada, muito. Ao ponto, assim, de realmente não conseguir olhar nos olhos, de não conversar com as pessoas. Eu tenho, assim... Eu acredito que eu comecei a desenvolver a habilidade de me comunicar assim, com um pouco mais de precisão lá pela 5ª série, quando a gente tem lá 10, 11 anos de idade, que aí começa as apresentações na escola. Sim. E como é importante, né? Muito. A gente acha naquele momento, ai que saco, vou morrer. Ai, tem que falar na frente de todo mundo, né? Muito. Mas como isso é importante pra gente se autodesenvolver também, né? Sim. Começa tão cedo. Mas existe um problema que eu vejo nas escolas. Eles fazem você se apresentar, né, na escola,
fazer o trabalho, se apresentar, mas eles não te dão ferramenta. Sim. Não desenvolve a criança para isso, o que acaba fazendo uma trava, uma limitação. Porque você chega ali na frente dos amigos, né, que estão tudo rindo, que normalmente ficam rindo do outro, apesar de que a pessoa que tá rindo vai ter que ir lá na frente também, né, mas adora rir, daí começa a rir, você se sente constrangido, porque... A gente se sente avaliado. Exato. A gente volta pela professora valendo nota e pelos amigos. E pelos amigos. Pela roda, porque você quer ser bem quisto, você quer ser tribo, aceito. Né? Isso, e aí você tá lá na frente, então assim... E eu lembro que ali na 4ª, 5ª série, até quase a 6ª série, eu sofri bastante bullying na escola. Então, olha a dificuldade maior ainda de estar na frente de uma turma que não me aceitava. Era bem complexo isso pra mim, né? Mas... O bacana que eu vejo hoje, assim, lembrando disso, eu não levei pro coração, não levei pra vida, então as coisas foram caminhando do jeito que tinha que caminhar. Claro que hoje eu lembro da minha história, mas não foi uma dor, uma coisa que eu sofri, sofri bullying, não. Agi com naturalidade. Porque hoje em dia... Tu não sabia o que era bullying? Sei lá, nem tinha esse negócio de bullying, já era normal, né? Um rir do outro, falar mal do outro, essas coisas assim que acontecem com criança. Que criança eu digo que criança é um perigo, criança. Então, hoje em dia até as crianças elas estão bem afiadas, né? E as crianças elas replicam muito o que elas veem em casa, né? Então, nessa época, eu lembro de como eu era tratada em casa e como eu tratava as outras pessoas, assim como eu lembro como eu era tratada também. Que eu também sofri bullying na escola por diversos motivos e foram coisas que eu tive que trabalhar mais tarde porque falava muito sobre como eu achava que as pessoas me viam. E não como eu me mostrava pra elas, mas como eu achava que elas estavam pensando, sabe aquela coisa de julgamento? Eu pensava, e aí depois eu fui ver que era por essa coisa toda que eu tinha sofrido naquela época da escola, né? Então isso, o coaching, ele ajuda muito a gente, né? A arte terapia, a psicoterapia, tudo isso foi maravilhoso. Ajuda a trabalhar. E quando tu foi crescendo, como é que foi ali a parte da tua adolescência? Porque aonde foi que teve o estalo assim de, não, calma, eu não preciso ter vergonha das pessoas. Tu lembra de algum momento que tu passou assim e marcou? Ai, assim, como eu comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos, né? Já comecei a trabalhar no comércio. Então, assim, tinha que ir. Então. Pois tu trabalhou com 14 anos no comércio. Já comecei a trabalhar muito jovem. Então, com 14 anos eu trabalhei no comércio, com 15 eu fui pra área do telemarketing, onde eu tive que desenvolver a habilidade da fala, que é você cativar através da... E você vê, naquela época não tinha esse negócio, não tinha internet, não tinha essas coisas que a gente tem hoje. Hoje em dia você vê um vídeo no YouTube e você aprende N coisas, né? Naquela época não tinha, mas eu tinha curiosidade. Esse é um ponto muito forte meu, eu vejo, que eu tenho curiosidade. Então, vou trabalhar no marketing, de telemarketing, então ok, o que eu posso aprender nessa área? Eu ia buscar revista, livro, conversar com quem já trabalhava, como é que eu faço? E aí, me ensina. E prestava atenção, ficava olhando a pessoa fazer e modelava. Sim. Agora, às vezes, a gente modela coisa que não é pra modelar, porque a gente não tem discernimento de saber que aquilo tá certo ou tá errado. Hoje tem coisa que eu vejo, nossa, aquilo ali total errado. Mas foi a maneira que eu tinha de aprender, né? Muito diferente de hoje, que é muito mais prático. Mas uma coisa que me fez virar uma chave foi quando eu participei de concursos de beleza. Eu participei ali com 20 anos de idade, eu modelava, então eu fazia fotos para várias lojas e tal. E nem tinha esse negócio de Instagram na época, eu acho que nem Orkut, gente, nem sei o que tinha, mas não era nada assim de digital. Mas aí saía em capa de jornal, e modelava mesmo, desfilava. E aí foi onde eu falei, cara, vai, dane-se, o que vão falar? Aí é muito magra, é muito isso, é muito aquilo, eu não dava muita bola não, eu só ia, sabe? Então eu ia lá e fazia o que eu tinha que fazer, era o meu trabalho e ponto, não tive muito essa coisa. Mas é claro que quando a gente se fecha, que a gente fala, não quero olhar pra isso aqui, lá na frente a pedra aparece, né? Aparece, sempre aparece. Porque era uma questão, eu digo assim, não me incomodava quando as crianças faziam bullying comigo, só que eu tive que trabalhar isso na área da terapia. Eu ia te dizer isso antes, porque às vezes a gente acha assim, olha, isso talvez acontece com vocês também, gente, mas quando a gente tem algo que incomoda, né? É uma pedrinha no sapato, te incomoda em algum momento da vida, mas prefere não olhar pra ela, em algum momento ela vai aparecer, talvez até em outra área da tua vida, que tu nem imaginava, mas aquilo dali ela vai refletir. Então eu sempre digo que o dia da terapia pra mim é um saco, né? Porque são dois amores, assim. Porque é aquela coisa de que bom que eu vou fazer terapia pra tratar, mas que ruim que eu preciso olhar pro meu problema, né? Porque ninguém gosta, de olhar pro seu problema, de admitir um problema,
Ai, ok, não sou perfeita. Sim. É um saco, gente. A gente tem que olhar pro E problema. dói, E o pior, né? e dói. E o pior é que tu tem que resolver o problema. Sim. É tu tem que ter responsabilidade de, agora que tu sabe que o porque problema existe. uma coisa é você não saber. Exato. Outra coisa é quando você sabe. É, entendeu? Ou às vezes a gente até sabe do problema. A assim. gente finge tola, né? Entendeu? Finge- Plena. Nada a ver com isso. Egípcia, faz egípcia. Deixa isso pra depois, mas Exato. mais cedo ou mais tarde acaba aparecendo esses traumas, essas crenças, essas questões que a gente tem, que normalmente dentro da psicologia a gente estuda, que ali no primeiro setênio da nossa vida, ali dos 0 aos 7 anos de idade, que isso é fundamental, essa base nossa. Então, dentro dessa linha de tempo, quando tem crenças e tal, a gente até vai levando com a barriga. Mas chega um momento que é como tu falou, a pedra vai aparecer no meio do caminho e você não tem pra onde correr. Ou você rompe ela, ou você passa por esse processo mesmo de dor, que autoconhecimento é esse processo de internalizar, de você ir pra dentro, trabalhar tudo isso, pra depois você ir pra fora de um jeito um pouco diferente, de um jeito muito melhor, porque daí você começa a se conhecer, né? E é doído, crescer dói. Crescer dói. Então, mas aí você evolui, né? O bom é que o resultado disso é uma evolução. Exatamente. Às vezes é mais gradativa, tem pessoas que já dão um upgrade, Salto, assim, nossa, né? você vê, nossa, que você tá tão diferente. Mas é porque quando você olha para aquilo com muito amor e carinho, você trabalha aquilo com muito respeito, que é a sua vida, é a sua história, dá um salto grande assim na vida da gente. Eu vou te dizer sim que eu passei por esse processo de salto muito grande quando eu tinha os 17 anos, que foi no momento que eu aprendi a liberar o perdão. Para as duas pessoas mais importantes da minha vida, né, que tá escrito na Bíblia: honre o seu pai e a sua mãe, e os seus dias na terra se prolongarão. Sim. Então, no momento que eu perdoei tudo que tinha acontecido na minha história, o meu pai e a minha mãe, a minha vida ela se transformou. Sim. Da água pro vinho, assim. Foi uma coisa muito louca. Foi quando eu liberei o perdão. Teve algum momento da tua vida que tu passou por algum processo de transformação, assim, que tu tava tão animada com aquela tua nova versão, que tu nem, sabe, não conseguia nem parar de sorrir? Tu ficava Muito. flutuando? Que Sim, momento foi sim. esse? Não, eu assim, sempre que eu falo assim, a minha frase é, tá, eu acordo todos os dias pra me transformar. Eu não aceito acordar hoje e ser a mesma de ontem. Então, assim, hoje eu saio daqui já diferente. Já tô aqui com a Paloma, já conheci outras pessoas, a gente já começa a mudar. Aí você ouve um comercial, um livro, você lê, você se conecta e você muda. Eu vejo que a gente vai evoluindo sempre, né? E aí, o que eu falo? Claro que sim, tem vários starts que a gente tem na vida. Quando eu fiz o processo de coaching em 2019, eu tinha ainda algumas coisas inacabadas e resolvidas com o meu pai, né? E aí, quando você começa a ter consciência do quão importante é pai e mãe na nossa vida, né? Que pai tá alinhado a isso, mãe tá alinhada àquilo, e você fala, que merda. Vou ter que resolver, porque senão o negócio não vai pra frente. E como é que pode? Porque imagina, pai e mãe, né? Não importa, gente, qual é o tipo de relacionamento de pai e mãe, mas é uma intimidade tão grande, pai e mãe com o filho. Por que a gente fica tão constrangido, de ter que falar essas coisas pro pai e pra mãe, sendo que não deveria? Eu acredito que é muito da educação, né? Aquilo que a gente cresceu. Por exemplo, meu filho já cresce num ambiente bem diferente. Onde toda hora a gente tá, eu te amo, e beijinho, e aquela conversa. Eu cresci num ambiente onde não tinha isso. Então, como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Não tem como. E a culpa é do meu pai e da minha mãe? Também não, porque eles também provavelmente não tinham. Como é que eles vão dar aquilo que eles também não tiveram? Tá vendo? E a gente vai indo num ciclo. Então, ou eu rompi o ciclo para poder, então, educar o meu filho de uma maneira diferente, para que daqui, ele tá com 8 anos, então daqui, quando ele tiver 20, 30 anos de idade, ele me abraça e diga, mãe, te amo, eu vim aqui almoçar com... Aquela coisa de família mesmo, que a gente vê nas novelas, né? Que nem sempre Programa de Mariana. Isso. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai se reerguendo, sabe? Então, quando é aquilo que a gente falou. Quando você não sabe, ok. Mas quando você sabe, aí você tem que tomar uma atitude e fazer alguma coisa. Então, quando eu entendi o quão importante era realmente honrar pai e mãe dentro de um sistema, eu falei, não tem pra onde correr. Ou eu faço isso ou eu fico estagnada. Então, foi meio que na dor. Ou a gente vai por amor, ou a gente vai na dor. Né? A maioria vai na dor. Eu fui na dor. Não foi por amor, tá, gente? Foi na dor. Então, quando eu fiz o processo de coaching em 2019, foi muito profundo. Foi profundo, assim, de um jeito que, nossa, mexeu comigo, sabe? Quando acabou todo o processo, eu falei, tenho que falar com meu pai. Tenho que ir lá pedir perdão e pedir que ele me perdoe também. Porque tem os dois lados, né? A moeda tem dois lados. E aí, eu fiz todo o processo e a minha vida mudou. Paloma, você não tem noção, mudou da noite pro dia.
A hora que eu falei, eu vou lá e me coloquei, sabe, assim, tipo, sabe, é meio que se tanou. Você tira tudo, você não tem nada, você não tem ego. Exatamente. Sabe, você ajoelha e fala, pai, me perdoa. Exatamente. Né? E eu te perdoo. Sabe, é uma coisa meio que a vida mudou da água pro vinho. Claro, nem tudo são flores, não é bem assim também, né? Existe um processo, hoje tem um relacionamento com meu pai muito melhor do que eu tinha, né? Muito, muito. Com a minha mãe estamos caminhando, é um processo, eu digo, dia a dia, né? A gente vai evoluindo, tem coisas que hoje eu já não faço, que eu tenho uma certa maturidade que eu fazia antes, Sim. né? E é um processo de evolução, autoconhecimento é isso. Então eu vejo que quanto mais eu busco conhecimento para me conhecer, mais eu consigo desvencilhar esses nós, tirar esses nós, sabe? Essas amarras. É isso, sim, porque eu acho que quando a gente se autoconhece, a gente consegue transformar não só a nós mesmos, mas sim o ambiente que a gente convive, né? Muito. Então eu percebi também que quando aconteceu isso que eu consegui honrar pai e mãe e pedir perdão, não foi só eu que mudei, mas a minha família toda. Eu não via assim, ninguém falando te amo dentro da minha casa. Olha que legal. Ninguém. Aí eu comecei a falar, né? E aí eu botava todo mundo na parede. Eu dizia assim, te amo, tá? Aí eu ficava assim. Pressão, gente, aí olha a pressão. Aí eu ficava bem assim, tu não me ama? Esperando ainda, esperando a troca. Tu não me ama? Aí a pessoa, não, eu te amo, então fala, eu quero ouvir também. Tu acha que é só eu que vou te falar? Sim, andar e receber, né? Exato. A balança tem que estar certinha. Exatamente. Ali, né? E aí começou a mudar. Então hoje em dia até meu avô, que é de origem alemã, sabe? Aquela coisa toda. Exato. Então tudo muito distante, assim, o nosso relacionamento ele sempre foi presente, mas sempre foi distante. Sim. Então hoje meu avô, ele fala eu te amo. Sabe? Ele fala, ai, se cuida, fica com Deus, eu vou te amo. Olha que lindo. Sabe? E não tem coisa assim, eu não tinha ideia do quão importante era. Não sei se tu. Ela é novinha, né, gente? Mas se da tua época, se você tem esse hábito de pedir a bênção. Eu fui ensinada assim, fui educada na parte materna, pedir bênção pra avó, pedir bênção pros tios, padrinhos e tal, né? Mas a gente fala porque os pais mandam, né? A minha mãe fala, tem que pedir bênção. Eu não tinha noção disso. Mas isso é de alguma religião? Porque eu nunca, ou dentro da minha casa isso nunca foi um costume. Então, na minha era um costume, mas eu não entendi. Eu só falava porque me mandava, meio que vai pra igreja, vou, mas você não tem muita noção do que tá acontecendo, né? Então hoje eu tenho noção, porque óbvio, você tá pedindo a bênção e pra você ter prosperidade, pra você, seja qualquer área da sua vida, você precisa da bênção dos seus familiares, pai, mãe, avô, avó e antepassados também. A gente falando isso de constelação, a nível sistêmico, né? Quando amplia essa visão aqui, né? Então, pedir isso e receber, gente, isso é o maior presente do mundo. Então hoje quando eu for na minha avó e falo, vó, bênção, que ela Deus te abençoe. Gente, eu pego aquilo de um jeito, boto dentro de mim. Ai, isso não pode sair de mim, sabe? Porque a bênção dela. Que antes eu falava, só falava por falar. Entendi. Né? E aí eu vejo até que alguns tios meus ficam constrangidos. Porque, claro, antes eu era uma criança, hoje eu já sou uma mulher, então eles ficam um pouco constrangidos, sabe? Tipo, deixa eu ver se isso fica, sabe? Exato. Mas pra mim é muito importante, porque eu entendi o porquê disso. Exatamente. Né? Então, assim, claro, eu não levo... Meu filho não tem esse hábito na nossa família, a gente não colocou, mas a gente fala muito pra ele sobre bênçãos e tudo mais. Mas é lindo. Quando você começa a entender, você fala, que lindo isso, que coisa mais linda. Os antigos tinham muita coisa pra nos ensinar. Se a gente abrir nossa mente... Conversar com a tua avó, vai conversar com a tua avó, que teu avô está vivo, aproveita. Eu ia dizer isso. Aproveita para tem tanto conhecimento neles, e não é conhecimento que tem em livro, gente. Não. É coisa de experiência vivência, de vida. isso de vida. Como isso é assim incrível, é incrível. Se teve alguma coisa na tua vida que tu fez, não sei se foi bom ou se ruim, porque às vezes tem coisa que a gente faz que é ruim, mas traz uma lição muito grande, e que tu pensa assim, olha, não, eu acho que todo mundo deveria passar por esse processo. Tem algo que tu passou que todo mundo deveria passar por esse processo? Que tu indique? Eu acho que é o processo do autoconhecimento. Eu acredito que é o processo do autoconhecimento, sabe? De se jogar pra isso. Às vezes a pessoa me fala assim, mas eu não tenho condição de pagar um curso. Tá? Ok, porque a gente sabe que esses cursos de imersão, de um final de semana, que dá uma explosão na mente, a pessoa volta enlouquecida, né? Inclusive, quer separar, gente, quer tudo, quer fazer tudo na missão. Se tiver, gente, alguém aqui que tenha a oportunidade, tenha condições de fazer algum processo de imersão,
Se eu também super indico, porque foi uma das coisas que deu a explosão na minha mente, também foi, né? É uma virada de chave muito grande, Muito assim, grande. que eu falo. Então, assim, mas às vezes não tem condição. Se eu não tenho condição, né, de investir, gente, vai pro YouTube. Tem muitas pessoas maravilhosas falando coisas extraordinárias, livros. Os livros me ajudam muito, eu leio muito livro, então assim, estar conectado. Aquela coisa, você é a média das 5 pessoas que você anda, é verdade. E não necessariamente são as pessoas que você convive, tá? Porque às vezes a gente vive muito mais com o povo aqui do que com o povo aqui. Verdade, então verdade. assim, siga pessoas que agreguem na sua vida. E aí você, de repente, claro, já não é uma imersão, porque não é um forte impacto emocional que é diferente. Você tem ali um forte impacto emocional que faz você virar essa chave meio que na marra. Você sai meio louco do negócio, é meio louca, mas dá para ir agregando valor, sabe, lendo livros. Então, assim, eu acredito que, para mim, assim, foi essa questão de buscar autoconhecimento. E não tem fim. Sabe, não acaba, porque aí você se reconhece numa coisa, aí você estuda outra coisa, aí você fala, quero mais. Várias áreas, né? Várias. E não tem fim. Porque eu falo de crenças e tudo mais, assim, você vai lá, trabalha uma crença, né? Uma crença limitante, uma crença que não está te ajudando. Aí você tira um pouquinho daquilo ali, mas aparece outra. Aí você fica A vida é isso. A vida é feita pra gente resolver problemas. Então, quanto antes a gente entender isso e aceitar que você vai resolver um problema aqui, vai aparecer talvez outro bem maior, e tá tudo bem, você resolve, e vai aparecer outro, e você resolve. Essa é a vida. Se não tivesse isso, que graça teria viver? Não teria emoção, né? Ai, Sim, muito obrigada por ter aceitado topar, participar desse programa, tá aqui com a gente. Vocês entenderam agora por que ela é uma referência pra mim? Por que eu admiro essa mulher? Gente, Sim, gratidão. Eu que agradeço, meu amor. Obrigada pela oportunidade. Modelos, gente, de pessoas assim, pra vocês olhar, pra vocês se espelharem, pra vocês refletirem sobre a vida. Tenham a mente aberta pro novo, porque a vida é feita disso, gente, de transformação. Exatamente. Então, é isso. Até o próximo episódio do Conte a Sua História. Um beijo. Até mais. Até.